E o Internacional que anuncia uma nova contratação para as categorias de base. Lateral direito, jogador com passagens pela seleção argentina sub-20. E no vídeo de hoje vou te contar quem é e a nova possibilidade de ser o novo Fabrício Bustos. Jogador ofensivo, baixo, já jogou de extrema na Argentina e que pode e tem tudo para se tornar um novo Fabrício Bustos dentro do Internacional. Além disso, também eu quero te trazer mais informações sobre as últimas contratações do Internacional nesses últimos dias de janela de transferências. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui do nosso Colorado, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também quero falar para ti que no primeiro link da descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que é a melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica aqui no primeiro link da descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir com as informações do Internacional aqui no dia de hoje. Eu quero começar aqui falando, depois do Internacional ter jogado agora contra o Independiente Medellín, o Inter que agora joga só no próximo dia 11 contra a equipe do CSA, jogo de ida no estádio Beira-Rio, jogo que acontece pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Inclusive o Inter que deve ter uma estreia para esse jogo, né, que é o Gustavo Campanharo. E também, né, pode ter aí as novas contratações que ainda não foram anunciadas, no caso do Gabriel Barros, que eu vou falar logo mais, e também no caso do Jean Dias. Acredito que são dois atletas que serão anunciados até antes do jogo contra o CSA, mas acho que ainda não vão estar no bid, né, não vão estar à disposição do técnico Mano Menezes para esse jogo. Mas o que eu quero trazer aqui para ti é de informação nova, né? Como todo mundo sabe, o Internacional agora, nesta quarta-feira, a janela de transferências para o mercado europeu ou para o mercado fora do Brasil está fechada. Com isso, o Inter não pode trazer mais jogadores de fora do Brasil, apenas de dentro do Brasil. Bom, jogadores fora do Brasil, então tu pode descartar qualquer possibilidade. Qualquer tipo de possibilidade tu pode descartar nesse momento. Mas as contratações ainda dentro do futebol brasileiro continuam. O próprio presidente Alessandro Barcelos, no dia de ontem, numa entrevista que fez antes do jogo contra o Independiente Medellín, confirmou, por exemplo, o caso do Jean Dias, que é um jogador que o Inter realmente está negociando. Diz que, por exemplo, o Inter está atrás ainda de jogadores, tem 31 atletas hoje no seu plantel, e diz que pelo menos até a metade da temporada esse número teoricamente já é suficiente, mas não descartou novos reforços. Inclusive, por exemplo, o nome do Jean Dias é um jogador que deve ser anunciado pós-Campeonato Gaúcho, né, após o jogo que acontece nesse próximo final de semana, pela final do Campeonato Gaúcho. Posteriormente a isso, a tendência é que o Inter anuncia a contratação desse jogador. No caso do Gabriel Barros é diferente, né? O Gabriel Barros não está disputando nenhuma competição e o Inter segue ali tentando a sua liberação de 8 a 8 anos. Acredito que ainda nessa semana o atleta possa ser sim anunciado. Entre Internacional e Gabriel Barros já está tudo certo e só falta realmente essa liberação junto ao Ituano nesse momento, tá bom? Essas são as duas contratações que a gente sabe, né, que o Internacional está fazendo, o caso do Jean Dias e o caso do Gabriel Barros. De acordo com o presidente Alessandro Barcelos, são negociações que o Inter faz não por serem jogadores de Série A, B, C ou D, mas são jogadores que vão disputar nível de titularidade. São atletas que chegam para disputar a nível de titularidade, né? Essa é uma versão oficial da direção. A gente sabe que, por exemplo, o Jean Dias não vai disputar titularidade, vai ser um jogador para compor elenco, mas algo que faltava, é algo que o Mano Menezes pedia. O Mano Menezes pedia para a direção do Internacional trazer jogadores para compor elenco, jogadores para banco de reservas, né? Até para ter quantidade, não só qualidade, mas também ter quantidade, né? Não ter, por exemplo, só jogadores, por exemplo, das categorias de base. Né? Por exemplo, ter que utilizar um Lucas Ramos, ter que utilizar um Estevão, jogadores que ainda não estão prontos, né? E a vinda do Gabriel Barros, a vinda do Jean Dias, são atletas que vêm realmente para dar uma brecada no uso das categorias de base, apesar que, por exemplo, no caso, do Gabriel Barros, jogador de apenas 21 anos de idade, é um jogador ainda muito novo, com potencial de revenda, tem quase idade para jogar na base ainda do Inter, né? Ele tá apenas um ano acima da categoria do Inter, né? Categoria sub-20. É um jogador, por exemplo, mais novo, por exemplo, do que o Lucas Ramos. É um jogador, por exemplo, mais novo que o Maurício. Então, é um atleta ainda que tem esse potencial de revenda.
No caso do Jean Dias, não. O caso do Jean Dias é um jogador que, por exemplo, não tem esse potencial de revenda, né? O Jean Dias é um jogador já de 32 anos, quase 33 anos de idade, né? Tem uma boa experiência, né? Apesar de não ter jogado em grandes clubes, já jogou, por exemplo, no Criciúma, né? Jogou agora, por exemplo, no Caxias, jogou no ano passado no São Luís. Então ele conhece aqui o futebol gaúcho, também jogou, por exemplo, contra a Grêmio, jogou contra a Inter, foi muito bem contra o Internacional, inclusive, diga-se de passagem, né? O Fabrício Bustos e o Johnny estão procurando o Jean Dias até agora, mas acredito que até esses dois jogadores podem ter contratado o Jean Dias, mas essas duas contratações chegam para compor elenco. Além disso, eu quero falar para vocês da nova contratação que o Inter fez para as categorias de base. Como todo mundo sabe, quem acompanha aqui o canal, eu sempre trago informações sobre a categoria de base e sempre dou informações sobre quando o Inter faz novas contratações para a categoria de base. E o Inter anunciou a contratação do lateral direito Valentim Alejo, jogador que basicamente, inclusive, já teve seu nome publicado no BID, Boletim Informativo da CBF, e é um novo reforço aí para a categoria sub-20 do Internacional. É um jogador de 19 anos de idade, é um atleta lateral direito, como eu falei anteriormente, e é um jogador que estava no Clube Vila Dalmini, que é um clube da segunda divisão argentina, né, que atuava, né, que atua na segunda divisão, mas ele atuava já no profissional dessa equipe e inclusive vinha sendo convocado pela seleção argentina de base. Ele estava na seleção argentina de base sub-20, por exemplo, né? Ele já é dessa nova geração de base argentina. E o Valentim Alejo foi contratado pela captação ali do Internacional para ser uma espécie de um lateral direito. Ele é um lateral direito ofensivo. E muitos assemelham ele, né, que são os entendedores de base lá do futebol da Argentina, aqui do futebol brasileiro, muitos entendem o Valentim Alejo como um jogador com características muito parecidas ao Fabrício Bustos. Inclusive, se tu for pegar, por exemplo, o biotipo do Valentim Alejo é o mesmo biotipo do Fabrício Bustos, um jogador baixinho, mas com muita velocidade e que inclusive já atuou como extrema, inclusive na seleção de base argentina. Então, dependendo, ele até pode ter esse potencial de virar um extrema pela direita. Também é algo que não está descartado, mas inicialmente, próprio, ele chega para ser um lateral direito, se desenvolver por toda a categoria de base do Internacional. Mas tá aí uma nova contratação do Inter e um novo estrangeiro, né? O Inter que nesses últimos anos fez algumas contratações estrangeiras. A gente pode lembrar, por exemplo, do Kevin Quinones, a gente pode lembrar, por exemplo, do próprio Juan Manuel Cuesta. A gente pode lembrar, por exemplo, do próprio Andrés Amaya, que foi um jogador lá de 2020. Então o Inter sempre gosta de fazer 2 reforços ali estrangeiros para a categoria de base para ver se algum nome pode vir a dar certo. E agora o Valentim Alejo é mais um jogador ainda que o Inter traz, mas isso o Inter traz por empréstimo, né, com a potencial, né, de comprar ele no futuro, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!